Olá! O assunto que eu trouxe hoje é fístula perianal. Essa patologia ela é responsável pela maioria dos encaminhamentos médicos para o meu consultório. Ela é uma doença que eu gosto bastante porque o que eu acho interessante nela é que ela tem um comportamento muito peculiar. E é justamente o entendimento dessa particularidade que é a base do tratamento. Então, o que é uma fístula, né? A fístula é o nome que a gente dá para trajeto, para comunicação. É como se fosse um túnel que comunica de dentro da parede do reto até a pele da região perianal. E clinicamente isso se manifesta pela saída de secreção. É como se fosse uma pequena espinha que nunca cicatriza. E aí que está o perigo de se conformar com o diagnóstico de que isso é um furúnculo, uma espinha em resolução, e não é, porque ele não é uma patologia originária na pele, ela é uma patologia originária dentro do reto. Como que ocorre? Qual que é a história natural dessa doença? Inicialmente, ocorre uma inflamação numa região chamada cripta, que abriga glândulas que produzem muco para lubrificar essa região do reto. É como se fosse uma saliva, só que nessa região a gente chama de muco. Então, isso primeiro gera uma inflamação, como a área contaminada ocorre uma predisposição a infecções e depois isso se organiza, forma pus e caminha em direção à região perianal para drenar. Essa drenagem pode ser espontânea ou ela pode ser feita por um médico, geralmente num ambiente de emergência, por onde o paciente dá entrada, procurando por conta da dor. Então, a fase inicial, que é a formação desse abscesso, ele é bastante doloroso. Alguns casos ocorre a resolução completa após essa drenagem. Mas num percentil bem considerável, em torno de 50% dos pacientes, evolui para uma fístula, ou seja, ocorre a drenagem, a resolução do quadro infeccioso inicial, mas o trajeto se mantém, tá? Alguns fatores, como por exemplo, intestino com tendência a fezes mais amolecidas, diarreia crônica, podem facilitar o aparecimento dessa doença, embora muitas vezes a gente não consegue correlacionar um fator determinante, tá? A resolução da fístula, ela é cirúrgica e algumas vezes a gente consegue fazer isso num tempo único. Em alguns casos mais complexos, a gente acaba precisando fazer cirurgias em várias etapas, digamos assim, tá? O tratamento cirúrgico todo, ele consiste no entendimento, na exploração desse trajeto, que a gente pode até fazer uma ressonância antes, mas a gente só vai ter certeza do formato desse trajeto, se ele é retilíneo, se ele tem várias ramificações, se ele é em ferradura, começa de um lado e vira do outro, durante a cirurgia, tá? O entendimento dessas relações anatômicas fazem com que você consiga fazer uma cirurgia segura, preservando as estruturas que não podem ser danificadas na região, e eu estou me referindo especificamente ao esfíncter anal externo, que é responsável pela continência, tá? Então, assim, eu trouxe esse assunto um pouco mais espinhosinho para explicar para vocês que as fístulas têm tratamento, o tratamento é cirúrgico e que elas precisam ser abordadas por profissionais, por cirurgiões com bastante familiaridade, com experiência nesse tipo de patologia, tá? E uma coisa importante também, que eu faço questão de fazer, é um ajuste bem fino da expectativa com o paciente, porque às vezes ele já chega pra gente manipulado com cirurgias anteriores, na expectativa de resolver. E algumas vezes, para que a gente possa oferecer um tratamento seguro, a gente precisa fazer cirurgia em várias etapas.